A gente está falando agora de um momento que vai ter uma guerra civil, uma guerra entre os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Yehudá. Isso é chamado Milchemet Achim. O pior tipo de guerra é a guerra entre Yehudim com Yehudim. Porém, a gente vai ver hoje que, apesar de ter uma guerra, um Yehudi, quando ele vai para uma guerra, ele age diferente. Por mais que ele está na guerra, por mais que ele está querendo conquistar o inimigo, ainda assim existe clemência, ainda existem considerações, ainda existem regras. Você vê que até os dias de hoje, Israel, quando sai para a guerra, ainda são os únicos que se mantêm em certas regras, algumas, na minha opinião, demais, desnecessárias, mas essa é a natureza do Yehudi. Então, a gente estava contando um determinado momento onde um rei de Yehudá chamado Amaziah e o rei de Israel chamado Yoash, eles estavam numa discussão, numa briga. O rei de Israel, que ele era das 10 tribos, ele vira e manda uma mensagem através de uma parábola. Ele vira e fala: a árvore pequena, chamada de cardo, não deve fazer um shidduch, um casamento com o cedro. Não é uma boa ideia você mexer com a gente. Ele tentou dissuadir o rei de fazer uma guerra. Só que aquele rei, infelizmente, acabou insistindo. Então, aqui a gente parou. A guerra começou que ele tinha contratado e descontratado o reinado de Israel para ajudar numa guerra contra os inimigos. E aí eles se sentiram insultados que foram descontratados. Isso foi por ordem do Navi. Agora eles começaram foram lá e mataram alguns. Aí ele falou, bom, então agora vamos devolver com violência. E aí acabou... você conhece a história quando o marido e a mulher começaram a discutir? O filho virou e perguntou para o pai, pai, como começou a Guerra Mundial? E aí o pai começou a descrever, eu não sei os detalhes. E a mãe falou, não foi assim. O pai falou, não, mas não foi assim. Aí o filho falou, foi agora, já entendi como começou. Boa tarde. E aí, Yoash, que era o rei de Israel, tentou evitar, mandando essa parábola, mas não deu certo, porque Amaziah veio no ataque. Bom, já que você vem atacar, eu sou obrigado a me defender, tentei evitar, então o rei de Israel, ele agora vai invadir Jerusalém. E ele tinha agora toda a chance de conseguir unificar o reinado de Israel, na verdade não unificar, mas engolir o outro reinado e se tornar o único rei de Israel. Mas ele não aproveitou essa oportunidade para isso. Ele quis mostrar superioridade, mas ele não quis destruir, ele não quis acabar com outro reinado de Israel. Então o que acontece? Ele então vai para a guerra contra seus irmãos, contra Yehudá. Yehudá rapidamente é derrotado e, não, lógico, não só por eles serem menores em tamanho, mas isso foi também uma punição para o Amaziah, que ele estava adorando os reis dos Edomitas. Ele tinha vencido os Edomitas, e aí ele vai lá e pega os deuses de Edom, querendo apaziguar, vai que eles vão querer se vingar na cabeça dele, então ele começou a servir esses deuses de Edom. Então, como retribuição divina, ele acabou perdendo então essa guerra. O Yoash, então ele captura, o Yoash, rei de Israel, ele captura o rei de Yehudá. Ele prende ele. Mas ele não castiga ele simplesmente prende, e pouco tempo depois, a gente não sabe exatamente como o que aconteceu, mas ele foi solto. E o rei que capturou, ele morre logo em seguida. O rei que venceu a guerra, logo em seguida ele falece, ele morre. Antes disso, então, nessa conquista que ele chega em Jerusalém, ele poderia entrar pelo portão chamado Shar Efraim, que esse era o portão que as pessoas visitavam em Jerusalém. Só que ele não fez isso. Ele mandou que quebrassem a muralha, que isso era uma prática comum quando você queria mostrar que você conquistou, de mais ou menos 200 metros, e aí ele entrou por aquele canto. Só que você não destrói Jerusalém, você não destrói uma cidade judaica. E ele foi punido por isso, e logo em seguida ele mesmo vai acabar falecendo. O Yoash vai acabar falecendo. Além disso, aqueles que conquistam, eles entram e saqueiam, pegam o dinheiro do Beit HaMikdash. Lá era o tesouro real. Por quê?
isso também é uma retribuição divina que o próprio Amaziah que estava lá usava do dinheiro do templo. Ele usou isso, quem lembra, para tentar fazer as pazes com um dos inimigos. Muito bem. Você vai tirar nota 10. Mas por que não uniu, então? Se eles se apossaram do... Essa é uma pergunta muito boa, que até hoje a gente pergunta. Por que não se une? É uma boa pergunta. Não, assim, quem perdeu voltou para quem perdeu... então, deixa eu só concluir já. Tá. A resposta é que Mashiach tem que chegar para a gente conseguir se unir. E a gente tem que fazer o possível para que Mashiach chegue mais rápido e a gente se adianta. Então é difícil a gente julgar um reinado que já estava há 150 anos separado um do outro. São duas, como se fossem dois povos, infelizmente. Então ele captura, como eu falei, o rei. Esse rei, ele tinha reféns dentro do palácio dele. Então agora esse rei de Israel leva com eles esses reféns. Mas ele não colocou a mão no rei de Israel. Então foi um mérito para ele. Nem anexou o reino para o reino dele. Então ele quis só mostrar a força dele nos termos de guerra que se usava, mas dentro dos termos de guerra ainda tem leis, ele se conteve. Yuri com Yuri. Sim. Yoash, aquele que foi vitorioso, logo em seguida ele morre, ele tinha reinado por 16 anos. Quando eu estava preparando, lendo essa história, eu me lembrei de uma passagem bonita, que havia um sábio do século XVI, o nome dele está na ponta da minha língua, vou ver se volta, faz o download, e ele tinha tem muitos debates que ele teve com o rei da época, um monarca da época, que já de criança viu que esse sábio, essa criança era muito sábia. E uma das trocas que eles tiveram foi o seguinte: o rei vira e fala para o menino, jovem, fala para ele: olha, eu quero que você escreva num papel por qual porta que eu vou entrar no palácio. Eu quero que você acerte. Se você é tão inteligente, você escreve aqui, a gente vai selar, fechar no envelope e depois a gente vai abrir, vamos ver se você acerta. E o menino, imediatamente, escreveu lá e fecharam. O rei saiu do palácio. Ele está pensando: se eu entrar pela porta principal... Tá na cara. Tá na cara, é óbvio. Então eu vou pela porta do fundo. Mas também é óbvio. É óbvio que eu não vou dar para a principal. Ele pensou nisso também. Não, mas aí talvez eu vou pela porta lateral. E aí ele começa a pensar. Até que ele vira e fala: eu tenho uma ideia. Eu vou abrir uma nova porta. Ele pede para os seus súditos, soldados, quebra um muro e ele entra. Peguei o menino. E aí, por favor. Aí eles abrem o envelope. E lá está escrito o Pasuk, Melech Poretz Geder. O rei quebra barreiras. Então, ele já tinha matado a charada. Bom, como eu falei, não está muito claro o que aconteceu então com o rei Yoash. Ele morre, ele conquistou Jerusalém, mas Amaziah, de alguma maneira, ele acaba voltando para Jerusalém depois que Yoash ele falece. Só que agora o Amaziah não se sentia seguro na sua própria capital. Ele sentiu que ele poderia ser assassinado, como já tinha acontecido com seus antecessores. E ele sabia de fato, não era só uma estimativa, mas ele sabia de fato que tinha gente querendo matar ele. Pessoas justamente que estavam bravas porque ele mobilizou uma guerra desnecessária. Ele fez uma guerra desnecessária, então eles estavam bravas com ele. Ele perdeu também. Além disso ele perdeu. Ele entrou numa guerra que não tinha chance dele ganhar pelo ego dele, então as pessoas estavam bravas. E os justos do povo também estavam bravos porque ele estava fazendo idolatria. Então, de todos os lados, ele estava cercado. Então, ele se lembrou que conspiradores tinham matado o pai dele. Então, para isso, ele decidiu fugir de Jerusalém. Ele foi para uma cidade chamada Lachish. Lá em Lachish, ele tinha uma fortaleza bem protegida e ele se tornou um prisioneiro dentro da sua própria casa. E lá ele ficou por 15 anos. Uau. Ele não colocava o pé para fora
não saía de casa com medo que alguém fosse matar ele. Domiciliar, né? Prisão domiciliar. Hoje... Bom, vamos ver, quem entrou foi o filho dele, vai entrar no lugar dele. E curiosamente, apesar de ser filho dele, ele não foi perseguido. E depois de 15 anos, conseguiram entrar no castelo dele e assassinaram ele. E ele foi enterrado com todas as honras. É curioso que às vezes alguns reis eles recebem as honras de serem enterrados junto com os outros reis da dinastia de Davi. Ele teve esse mérito e ele foi enterrado junto com os outros reis. Esses 15 anos que ele estava lá, o filho dele de 16 anos, Azariah, ele ficou como governante de Jerusalém. Depois da morte do pai, ele se tornou oficialmente o rei. Estava pensando, tudo a gente tem que tirar uma lição, mas o fato que ele era o rei por um lado, tinha todo o dinheiro do mundo, mas ele não tinha o privilégio de poder sair de casa. Às vezes a gente se torna refém das nossas próprias atitudes. Ele causou para ele mesmo. Ele tinha todo o poder, ele tinha tudo, a faca e o queijo na mão dele, e ele se deixou levar pelo momento. Eu via algo fantástico hoje estava ouvindo um shiur maravilhoso. Qual é a definição de um louco? É difícil você definir um louco. Tem mais louco do que gente normal? Quem disse que eu não sou louco para dizer? Então, a Guimará, nossos sábios dizem para a gente que é importante saber quem é, quem não é, para saber o nível de consciência da pessoa. Se ele vai escrever um divórcio, precisa saber se ele está são, se ele está são da cabeça ou ele não está. Então, uma das definições, uma delas, tem algumas, mas uma delas é que a pessoa sabe distinguir entre coisas de valor e coisas não de valor. Então, por exemplo, uma criança. O que é uma criança madura suficiente para determinados assuntos? Se você dá para ela uma pedra, ela joga. Se você der para ela uma moeda, ela pega. Uma criança, um bebê, 2 anos de idade, não sabe a diferença. Se você der para ele $1.000 na mão dele, se oferece uma bala, ele vai pegar a bala. Aí o que eu vou fazer com esse papel? Ele não entende o valor das coisas. Então ele troca algo de valor por algo sem valor. O que é o shoté? Aquele que perde o que dão para ele. A pessoa não sabe dar valor para as coisas. O que acontece com uma pessoa que ele faz um pecado? Os sábios dizem para a gente, em nadar mover haverá, a pessoa não faz o pecado, a não ser que entrou nele um espírito de loucura. E a pergunta é, precisa ser louco para pecar? Não precisa ser louco para pecar. Pecar é tentador. Faz parte da natureza animal que Hashem colocou dentro da gente. Precisa ser louco? Sim, você precisa ser louco. Se você tem aqueles $1.000 na tua mão, você vai trocar por uma bala? Ah, mas é $1.000. Se você tem Hashem com você, a proximidade dele, você vai trocar por um prazer instantâneo, você é mexigna. Você é louco. Acontece. A gente às vezes deixa o Yetzer Hará tomar conta e a gente às vezes, Deus nos livre, uma pessoa que às vezes ele, por uma paixão momentânea, ele abre mão dos filhos, da família, destrói a vida dele por um desejo. Se você fosse parar por um instante e fazer um cálculo de simplesmente valer a pena, você não faria. Mas o espírito de loucura toma conta da pessoa. Isso que os nossos sábios estão dizendo pra gente, que a pessoa, para pecar, ele tem que ser louco. Literalmente, ele tem que perder o valor das coisas, perder a proporção do valor das coisas. Como que eu entrei nisso? Então eu estava dizendo que a gente, esse rei, Amaziah, ele naquele momento, no calor da decisão, que ele queria mostrar, que ele consegue, ele perdeu completamente todas as proporções. Ele perdeu gente do povo dele, ele foi capturado, ele acabou tendo que se tornar preso dentro do seu próprio palácio, da sua própria fortaleza. Ele perdeu tudo, literalmente. Se ele parasse para pensar um instante antes e ouvisse a carta que o inimigo, ou pelo menos quem ele achava que era o inimigo dele, mandou para ele, você é uma plantinha, não mexe com cedro, fica no teu lugar. Um pouquinho de humildade. Não, foi provocação para ele. Não foi? Ele enxergou como provocação, mas o que o outro estava falando, vamos evitar essa briga, você não tem chance, ele não tinha chance. Mas, quantas vezes a gente, às vezes, não acaba comprando uma briga desnecessária, ou apostando naquilo que não tem chance nenhuma, mas no momento de loucura, no momento de insanidade, a gente acaba tomando decisões
equivocadas. Por quê? Porque a gente está no calor da emoção. Por isso eu lembro de uma frase que fala, nunca toma decisões no momento do calor da emoção. Precipitada. Não é só precipitada. Quando você está com a emoção, fala, olha, eu estou querendo fazer isso. Tá, espera um pouco. Fala. Não, parece o Yetzirará, ele que toma conta também. Do quê? Da pessoa, da cabeça da pessoa. O problema é o seguinte, o Yetzirará, ele não tem o Yetzirará. O Yetzirará é o nosso mau instinto. Ele faz o trabalho dele, ele é um anjo de Deus. Ele não erra. Ele está todo dia, toda noite, todo dia ele aparece com um novo plano. Ele não tem um Yetzirará dizendo para ele, fica hoje, dá um descanso. Dá um descanso hoje. Não. Ele está lá fazendo o trabalho dele. Ele é um anjo. Ele é um anjo de Hashem e faz bem. Eu acho que é isso também. Mas a gente não pode culpar o Yetzirará, porque a gente tem a força que Hashem nos dá para a gente conseguir superar ele. Verdade. Ele faz um bom trabalho. Ele trabalha bem. O Zohar, ele compara o Yetzirará como uma prostituta que fica na porta do palácio. É um exemplo que uma prostituta que fica na porta do palácio. Por quê? Então ele fala o seguinte, o rei, ele tem um filho, que esse filho ele quer que seja o futuro rei. Só que esse rei era um cara digno, ele entendia que para você ser rei, você tem que ter autocontrole. E não controlar os outros, não se fazer viver na festa, na frivolidade. Então ele queria que o filho dele se tornasse uma pessoa com caráter forte, de autocontrole. Então o que ele fez? Ele educou o filho com ética e moral, e ele colocou uma mulher, como a esposa de Potifar, na porta do palácio, e toda vez que o filho entra, ela vai lá provocar ele. Toda vez que ele sai, ela provoca ele, querendo fazer com que ele peque. Esse é o Yetzirará. Mas por que essa analogia é tão linda? Porque se você perguntar para ela qual que é a tua função, ela vai dizer, a minha função é convencer ele a pecar. Você pergunta para ela, quem está pagando o teu salário? Quem está pagando o salário dela? O rei. O que o rei quer dela? Faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho, mas o que o rei espera? O que o rei espera? Perverter o menino. O rei quer perverter o menino? Não, ele quer saber se ela consegue fazer Ele não quer saber. Ele quer que ele se fortaleça. Ah, sim. O objetivo do rei é que ele se fortaleça. Então ela está ganhando o salário dela para fazer o trabalho dela, o serviço dela, e faz muito bem. Mas ela, no interior dela, ela sabe que quem está pagando para ela é o rei, e que no fundo, o que realmente o rei quer dela é que ela não consiga convencer. Então ela tem esses dois lados. Por um lado, ela vai lá provocar e provoca muito bem, mas no interior dela, ela quer que ele cresça. Ela quer que ele não peque. Exato. O teu Yetzirará, ele se fantasia com essa mulher, ele quer que você peca, na verdade ele não quer que você peca. Ele faz o trabalho dele perfeitamente, te convencendo para você querer pecar. Isso. Mas ele, no interior dele, não quer que você peca. Ele não quer que você peca, porque ele é um anjo de Hashem. O Yetzirará não é malvado. Ele quer te provocar para você fazer mal, mas ele está fazendo a função dele de Hashem. Ele é um anjo. Então, por que isso é também muito interessante? Porque qual que seria a solução para esse menino conseguir superar? Difícil. Toda vez que ele entra, está lá. Toda vez que ele sai, um cara jovem está lá. É difícil. Então, o que ele deveria fazer? Um dia ele deveria chegar lá, pegar ela pelo pescoço e falar, querida, eu sei que quem te contratou foi meu pai. Você não me engana. E eu sei que o motivo que você está aqui é só para me enganar. Mas nem você, nem eu queremos pecar. Você não quer que eu peque. Ah, não, mas eu sei que você não quer. Você está fazendo o seu trabalho e tira o chapéu. Você faz muito bem. Obrigado, você fez o seu trabalho, pode ir embora. Teu salário já está garantido. Mas vai embora, por favor. Imagina a gente ter essa coragem e assim a gente deve conversar com o nosso Yetzirará. Fala o Tani. Às vezes acontece mesmo. A gente tem que pegar o nosso Yetzirará. Quando a gente fala, não, mas é o Yetzirará que ele quer. O Yetzirará não quer. Ele finge que ele quer. E é o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele muito bem. Mas se você conseguir fazer esse trabalho mental e falar, peraí, nem eu quero, nem meu Yetzirará ele quer. O que ele quer é que eu supere ele. O que ele quer é que eu consiga me tornar a pessoa mais forte e fazer a vontade de Hashem. E só por isso que ele está aqui. Então essa é uma conversa interior que a gente tem que ter com o nosso Yetzirará, pegar ele no pescoço e falar, eu sei que você está me dando muita vontade de fazer o que Hashem não quer, mas eu sei que você também quer que eu não faça. Então para de me enganar. Vamos resolver o assunto de uma vez por todas.
E Muito bonito. não se preocupa que amanhã ele volta de novo. Aí ele vai colocar uma outra... O problema é que o Serará também escuta esse shiur. Então ele já está planejando a próxima. Então a gente tem que estar toda vez se preparando para... Muito bom, verdade. Ok. Então, o rei Amaziah, como eu falei, passaram-se 15 anos, ele acabou sendo... invadiram a fortaleza dele, acabaram matando ele. Ele tinha esse medo ao longo dos 15 anos, me lembra aquela piada, que quando o ladrão, o aleno, entrou na casa, e aí o marido abriu a porta e falou, entra, todo dia minha esposa fala de vocês, há 15 anos que ela fala de vocês, bem-vindo, pode entrar, que já estava te esperando há tanto tempo. Você fica com medo do negócio, fica pensando, você acaba, Hasbe Shalom, atraindo. A gente tem que pensar coisa positiva, e não falar coisas ruins, e a gente atrai coisas boas. Bom, então o maior medo dele acabou se tornando uma profecia que se concretizou. E Hashem também deixou, né? Que? Hashem também quis. Hashem também deixou. Sim, claro. Nada acontece sem a vontade de Hashem. Mas o nosso pensamento, ele influencia. Uma curiosidade, esse rei Amaziah, que acabou de morrer, ele, nas conquistas dele, contra Edom, que eram os inimigos dele, que ele tinha lá conquistado, pegou as idolatrias, ele conseguiu recuperar o controle da cidade chamada, vamos ver quem conhece, Eilat, que era uma cidade portuária, que ela fica na costa do Yam Suf. E aí o que acontece? O filho dele, esse que vai assumir agora, já tinha assumido, mas vai continuar com o controle total, ele vai engrandecer essa cidade. A cidade portuária é sempre uma cidade importante. É a mesma Eilat de hoje? É a mesma Eilat. Mesma Eilat, provavelmente. Não saiu do lugar. E essa punição do Amaziah, dele ter morrido desse jeito, foi por ele não ter ouvido o profeta. O que o profeta tinha dito para ele? O profeta tinha dito, você conquistou Edom e você pegou os deuses deles. Então você foi lá numa missão, você acabou conquistando a cidade, mas você se deixou conquistar pelos deuses dele, e você deveria abandonar. Ele não escutou, então ele acabou tendo esse final trágico. E é interessante notar que assim, o Amaziah, que era filho de Yoash, o Yoash pai dele, não o outro Yoash, que confunde tudo, eles tiveram uma vida muito parecida. No começo serviram a Deus, estavam indo bem, depois acabaram adorando ídolos, acabaram sendo assassinados pelo próprio povo, então ele acabou não aprendendo com o erro do pai. O filho, terceira geração, chamado Azariah, que vai mudar de nome para Uziel, apesar do nome bonito, parecendo um nome de profeta, etc., mas ele também não vai prestar atenção no final triste do pai ou do avô, e a gente vai continuar na próxima Bezrat Hashem vendo... Ele foi idólatra? Vamos ver, ele não aprendeu dos erros do pai e do avô. Na próxima aula a gente vai voltar para o reinado de Israel, que aí a gente vai ver como que continuou, que é muito interessante, depois do Yoash. Quem vai ser o rei de lá? Então, quem vai ser o rei de lá é um cara chamado Yeravam. Não o primeiro Yeravam ben Nevat, aquele que a gente já conhece, de 150 anos antes, mas Yeravam, o segundo. A gente vai ver dele na próxima, se Deus quiser. Da família, não? São da família, acho que sim. A gente retoma na próxima.